Santa Terrama, de Santa Cruz. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário. Estamos a terminar o debate na generalidade de uma proposta de caráter legislativo regional que procede da primeira alteração ao orçamento para o ano 2022. Uma proposta que altera o artigo 2º, ponto 1, que diz respeito à tabela de taxas do IRS. Uma proposta que aumenta o número de escalões de 7 para 9, mas que mantém o diferencial fiscal relativamente ao continente no limite máximo dos 30% apenas, e repito, apenas para os 2 primeiros escalões, tal como já constava no orçamento para 2022 e quando eram apenas 7 escalões. Mas, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, já referiu o Sr. Secretário que consubstancia a opinião do Governo Regional que o orçamento para a região autónoma da Madeira para o ano 2022 defende a exigência, o rigor, a transparência orçamental. Mas o que se verifica na realidade? Na realidade e na verdade, a coligação PSD-CDS recusa toda e qualquer medida que vise implementar a fiscalização à aplicação de dinheiros públicos e, em particular, os provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência. Tudo num contexto de retoma económica e sob a mira de projetos financiados por este PRR. Diz a coligação que este continua a ser um orçamento de respostas sociais e de aposta em setores prioritários como a saúde e a educação. Em relação à saúde, é a lenga-lenga do costume. É sempre uma prioridade, mas cada vez mais vemos o aumento das listas de espera. Desde 2015 até 2022, as listas de espera na saúde não pararam de aumentar, resultando num aumento de 86%. 86%. Parece-nos mais, teoricamente, uma prioridade do Governo Regional, mas na prática um desnorte. No que concerne à educação, a aposta vai para a digitalização do ensino e da educação. Só se fala na aposta da escola digital na Madeira. E assim, evita-se falar que se enganam os pais encarregados de educação com a fusão de escolas, que se transformam em encerramento em vez de fusão, e depois de se investir nessas mesmas escolas, que se vão encerrar dezenas e dezenas de milhares de euros. Mas não interessa ao Governo Regional que se fale da falta de pessoal não docente nas nossas escolas, principalmente ao nível dos infantários, das creches e do pré-escolar. Mas como assistimos da parte do Governo, não convém falar sobre este assunto. Relativamente a uma medida social, que é uma resposta às necessidades sociais ao nível da habitação, temos a coligação a anunciar com pompa e circunstância investimentos e mais investimentos em fogos para a habitação social, com verbas do PRR. Construções com rigor orçamental e a custos controlados, diz o Governo. Contudo, valores na ordem dos 172 mil euros, em média, por cada habitação, parece-nos tudo menos custos controlados. E isto porque não se sabe bem quem controla os tais custos controlados, que parecem mais descontrolados do que nunca. Uma das medidas sociais refletidas neste orçamento da região e que o Governo Regional faz bandeira diz respeito ao desagravamento fiscal das famílias. No orçamento para 2022, falava-se no desagravamento fiscal das famílias na ordem dos 8,6 milhões de euros, ao que acresce agora 2 milhões de euros por força do alargamento dos escalões. Tudo com a redução das taxas de IRS, mantendo o primeiro e segundo escalões no limite máximo diferencial fiscal de 30%. No entanto, volta o Governo Regional a ignorar a classe média que tem sido penalizada com as crises económicas, com o aumento do custo de vida, porque não têm direitos a apoios sociais e tudo pagam. Ou seja, não estão isentos do pagamento das suas contribuições e dos seus compromissos, mas relativamente aos benefícios fiscais, com as alterações que o Governo Regional agora pretende implementar, apenas os benefícios fiscais acabam por ser irrisórios. E saliente-se que a maioria desta classe média estão incluídas, saliente-se que na maioria desta classe média estão incluídas os terceiro e quarto escalões de IRS. E é também onde estão incluídos muitos dos casais jovens que com os seus ordenados tudo pagam e pouco beneficiam. Portanto, estas famílias merecem a atenção do Governo Regional e que o diferencial fiscal também vá até o limite máximo permitido dos 30% no terceiro e quarto escalão.
O JPP defende esta proposta para alargar a base tributável, executando o diferencial fiscal dos 30% até ao quarto escalão. E esta é uma medida que consideramos ser essencial para a classe média, beneficiando assim de um IRS menos oneroso. Aliás, uma medida que vai ao encontro daquele que defende o próprio Presidente desta Assembleia, que afirmou recentemente que está esperançoso que o Governo Regional diminua as taxas de IRS até 30%. Sobretudo, e sublinho e repito, sobretudo no que toca aos escalões da classe média, ou seja, os mesmos que defende o JPP. Promete o Governo Regional que irá passar o terceiro escalão do IRS para o limite máximo de 30% no próximo ano. Será porque é ano de eleições? Claro, é óbvio. Mas diz o Governo Regional, pelas palavras do Sr. Secretário das Finanças, que as medidas e alterações agora a implementar são para ajudar as famílias que sofrem com o aumento do custo de vida devido à guerra na Ucrânia. Mas a guerra está a acontecer. Agora, o aumento de custo de vida já aconteceu. As famílias já estão a sentir os efeitos da guerra. No entanto, as famílias que estão incluídas no terceiro escalão, pertencentes à classe média, segundo as tais prioridades do Governo Regional, terão de esperar para o ano para terem direito a uma redução no escalão do IRS. Que forma estranha de ajudar as famílias que sofrem atualmente, hoje em dia, com o aumento de custo de vida, com promessas para alterações de IRS no próximo ano. Outra medida do Governo Regional, muito propagandeada, diz respeito ao IRC, que, muito bem, vai ao máximo diferencial fiscal de 30% e ajuda as empresas. Mas para a classe média, as famílias que estão no terceiro e quarto escalões de IRS são novamente ignoradas. Afirma o Governo Regional que, com as medidas de desagravamento fiscal, o impacto estimado nas receitas fiscais da região autónoma da Madeira é de cerca de menos 16 milhões de euros. Ora, se compararmos estes 16 milhões de euros com os 45 milhões de euros atirados fora para uma fábrica de algas que não produz qualquer retorno, o valor de 16 milhões é apenas um terço desse valor. Um terço desse valor. E se compararmos com os 73 milhões de euros que o Governo Regional paga em prémios, gratificações, suplementos, ajudas de custo e outros abonos às centenas e centenas de nomeados e contratados por imposição partidária, então é que os mesmos 16 milhões não têm impacto significativo nas receitas fiscais. E o Governo Regional pode muito bem ir mais além e colocar no limite máximo diferencial fiscal os terceiro e quarto escalões de IRS. Saliente-se que entre 2020 e 2021 o valor pago em prémios, gratificações, ajuda de custos, suplementos e outros abonos aumentou 20 milhões de euros. De 53 milhões passou para 73 milhões. E saliente-se que ainda existem alguns prémios de Covid-19 para pagar alguns enfermeiros que ainda aguardam há mais de um ano pela promessa do Governo Regional. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, continua o Governo Regional, a coligação PSD-CDS, a não proceder à alteração do IVA. O que é de admirar é que o Sr. Secretário da Economia, homem experiente nestas lides políticas, tenha defendido acerrimamente, antes de pertencer ao Governo, a alteração da taxa do IVA, quer a taxa máxima dos 22%, quer a taxa intermédia dos 12% e a taxa reduzida dos 5%. Afinal, quando chegou ao Governo Regional, as suas pretensões caíram todas por terra, ou seja, deixou de ser viável a tal alteração ou redução da taxa do IVA. A verdade é que os Açores alteraram as taxas do IVA comparativamente a Portugal continental e ainda em julho de 2021 baixaram o IVA para as taxas mais baixas do país. E há pouco dizia o Sr. Secretário que a Madeira tem baixado os impostos, é a região do país que mais baixa impostos. Recentemente, ainda o ano passado, os Açores baixou os seus impostos para benefício dos açorianos. E assim, o povo açoriano ficou beneficiado com esta medida, ao contrário do povo da região autónoma da Madeira, que continua a pagar os bens e produtos mais caros, logo com maior custo de vida, porque quem nos governa, teimosamente, acha que deve ser assim, manifestando desta forma alguma falta de sensibilidade governativa em prol do bem comum. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários,
Precisamos que a coligação PSD-CDS governe cortando nos excessos, governe para reduzir o endividamento da região, governe cortando no despesismo supérfluo, como por exemplo, os 27 mil euros de uma viagem a Miami, os 100 mil euros para estudar moedas eletrónicas, ou ainda gastar 45 milhões de uma fábrica de algas sem retorno que se juntam a tantos e tantos outros elefantes brancos. Precisamos de um governo regional que governe com responsabilidade e sabedoria e não de um governo regional que governe a pensar em quais as melhores estratégias para se manter no poder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP.